Muito boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite. Me sinto muito honrado por estar aqui na presença dos senhores. Agradeço ao Almirante Pimentel, aos demais integrantes da mesa. Uma honra estar com os senhores dividindo essa tarde. Agradeço também ao comandante Padilha, Clube Naval, e toda a sua diretoria e o Grupo CTM, e, com certeza absoluta também, o comandante Joel, pela gentileza de me incluir nesse painel, nessa tarde, e com essa audiência tão especial. A minha missão aqui se dividirá em duas. Primeiramente, em dar uma notícia aos senhores e senhoras sobre como anda a regulação internacional desse assunto. E, em segundo lugar, eu vou propor 9 perguntas que as pessoas estão se fazendo no mundo inteiro de como lidar com essa nova tecnologia. Então, comecemos. Ok. Bom, em primeiro lugar, como o Roberto colocou, o comandante Roberto colocou, na reunião do Comitê de Segurança Marítima da IMO, 98, em fevereiro de 2017, alguns países, nos quais estão aí Dinamarca, Estônia, Finlândia, Japão, Holanda, Noruega, Coreia, Reino Unido e os Estados Unidos, propuseram à Organização Marítima Internacional, que é a agência especializada para o estudo do transporte marítimo das Nações Unidas, que passassem a olhar para esse assunto de maneira a estabelecer um exercício regulatório para o caso dessas tecnologias irem acontecendo. E a IMO, então, aceitou o desafio, e a primeira instituição que veio a apresentar um estudo para a IMO bastante detalhado foi o Comitê Marítimo Internacional, que é uma instituição centenária que promoveu as primeiras convenções internacionais sobre direito marítimo no mundo. Ela existe antes até da criação das Nações Unidas. Por exemplo, nós temos convenções ratificadas aqui pelo Brasil, como a Convenção de Abarroamento de Navios, que foi estudada e proposta pelo Comitê Marítimo Internacional, que tem sua sede em Bruxelas, na Bélgica, e o Comitê Marítimo Internacional estabeleceu um grupo internacional de trabalho, no qual eu fui honrado em ser parte desse grupo internacional de trabalho. Apenas 20 pessoas no mundo foram escolhidas, e eu fui o único latino-americano a integrar esse grupo de trabalho internacional. Os senhores veem que temos profissionais e professores do Reino Unido, Noruega, Bélgica, Suíça, Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Holanda, Estados Unidos, Croácia, Espanha, Japão e Itália. E, ao final, temos ali alguém desfraudando a bandeira brasileira, para o meu orgulho pessoal e no sentido de aprofundar esses estudos acerca dessas tecnologias. Posteriormente, então, o Comitê Marítimo Internacional, ele apresentou, na reunião seguinte do Comitê de Segurança da IMO, que é a reunião 99, em fevereiro de 2018, um estudo fazendo toda uma análise em 8 convenções internacionais importantes que precisavam ser adaptadas para essas novas tecnologias. Em primeiro lugar, se discutiu muito se o local de discussão, o local de debate dessas novas tecnologias deveria ser a IMO realmente, porque a primeira pergunta das 9 que se faz é se esses artefatos flutuantes podem ser considerados navio. Vamos debater um pouco sobre isso, ou se seriam outro tipo de tecnologia, e aí fugiria do escopo da Organização Marítima Internacional, mas a IMO aceitou esse trabalho de entender que é o local adequado, suportado pela maioria dos estados, que entendem que realmente a IMO é o local adequado para esses estudos. E aí se discute ainda hoje se o melhor será a criação de novos instrumentos internacionais ou aproveitar todo o arcabouço existente normativo e adaptá-lo, que se entende que será mais prudente, uma vez que a expectativa das novas tecnologias entrarem em execução é de que até 2035 nós teríamos navios de longo curso totalmente autônomos, com inteligência artificial. Em 2030, já devíamos ter navios de longo curso navegando com tecnologia de controle remoto.
Então, se nós tivéssemos que fazer todas as convenções internacionais do zero, provavelmente a tecnologia andaria mais rápido do que o timing para se debater essas novas normas. Então, o escopo e o interesse de todos foi no sentido de tentar utilizar tudo aquilo que existe, que com certeza absoluta, nenhuma dessas normas foi feita pensando que essa hipótese existiria, né? Sempre existe aquele conceito da responsabilidade do armador e de um comandante a bordo, que esteja a bordo do navio. Todas essas regras não foram feitas pensando nessa possibilidade, mas a comunidade internacional está entendendo que será mais adequado se utilizar das convenções existentes e tentar adaptá-las no que for necessário para incluir essas novas tecnologias para serem reguladas através dessas convenções já existentes. Muito bem, então o CMI apresentou esse trabalho na reunião seguinte, incluindo importantes convenções, como a Convenção para evitar abarroamento no mar, a MARPOL, que é a Convenção da Prevenção para a Poluição, o STCW, que é a Convenção de Treinamento e Certificação de Pessoal de Bordo, enfim, o SOLAS, que é uma convenção muito importante da salvaguarda da vida humana no mar e segurança da navegação, entre outras. Na reunião seguinte, então, em 6 de dezembro de 2018, já estamos aí quase onde estamos, né? Estamos aqui em março, essa reunião foi em dezembro do ano passado, que é a reunião 100. Esse grupo de países atendeu a um grupo de trabalho, inclusive no Brasil, que está ali presente, e agora a IMO está aperfeiçoando aquela proposta que foi feita do Comitê Marítimo Internacional e estabelecendo o estudo de regra por regra de 13 convenções internacionais vinculadas ao Comitê de Segurança Marítima da IMO. Então, o escopo agora é pegar essas 13 convenções e, regra por regra, regulamento por regulamento, e estabelecer uma classificação de ajuste necessário para que aquela norma abrace também, se adeque também à questão dos navios não tripulados ou autônomos. Em resumo, o que ficou decidido na IMO até o momento é que existem 4 tipos de autonomia. Na Europa, a Comissão Europeia tinha estabelecido 6 tipos de autonomia, já se discutiu de que seriam 7, de que seriam 8, mas a IMO bateu o martelo recentemente no sentido de entender que existem 4 níveis de autonomia. O primeiro nível de autonomia é o navio tripulado, mas com processos autônomos, com funções autônomas a bordo, com equipamentos que funcionam autonomamente, mas com gente a bordo, para o caso de qualquer problema, ter como ser corrigido pelas pessoas que estão a bordo. O nível 2 são navios remotamente controlados por algum operador em terra, porém com tripulação. Ou seja, ele é controlado remotamente, mas existe tripulação a bordo também para agir no caso de uma contingência. O nível 3 é um navio totalmente remotamente controlado, sem tripulação, que se espera que estará com navios de longo curso andando navegando nos nossos oceanos em 2030. E o nível 4 são os navios funcionando com inteligência artificial, sem tripulação e sem controle remoto, que é o que se espera que se teremos nos nossos oceanos em 2035. As convenções que estão sendo estudadas aqui, não cabe o tempo para eu dissertar sobre cada uma delas, mas só a exemplificar, são essas as 13 convenções que estão em estudo no momento na Organização Marítima Internacional. O Comitê Legal, que é um outro comitê da Organização Marítima Internacional também, irá se reunir agora, março próximo, e esse Comitê Legal, ele decidirá provavelmente fazer esse mesmo escopo regulatório que está sendo feito pelo Comitê de Segurança Marítima com relação a essas 13 convenções internacionais para outras 24 convenções internacionais relacionadas ao Comitê Legal. Então, teremos 37 convenções no todo, sendo estudadas no âmbito da IMO, o que significa um trabalho hercúleo.
Eu queria até corrigir aqui a minha deselegância de não ter cumprimentado as autoridades aqui presentes em nome do Almirante Roberto e do Almirante Lima Filho. Me desculpem pela falha, pressa aqui do tempo, né, de cumprir na marca o que o Almirante Pimentel me determinou, me fez ter esse imperdoável desleixo aqui, me desculpe por essa falha. Mas nesse esforço, inclusive, eu fui convidado, muito honrosamente também, pelo comandante Gama, na CCA-IMO, para ajudar o grupo interministerial a dar as posições do Brasil sobre cada uma dessas regras, desses artigos. Então, estou trabalhando lá junto ao CCA-IMO, junto ao comandante Gama, que também reuniu a Universidade de São Paulo, o Instituto Paulista de Tecnologia, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o URV, e também está nesse grupo de trabalho a Escola de Guerra Naval. A metodologia que está sendo empregada com relação a cada uma dessas regras, dessas convenções que está sendo estudada, basicamente, num primeiro passo, classificar em A, B, C ou D, no qual o qual A significa o quê? Você vê lá uma regra do SOLAS, por exemplo, regra 3 do capítulo 5 do SOLAS. Aí o escopo que cada Estado está tendo agora, seu dever de casa, é dizer, essa regra se aplica ou não se aplica ao MAS? Ela se aplica ao MAS? Se aplica. Ela impede o MAS? Então seria a letra A. Se a regra ela se aplica e não impede o MAS, ou seja, ela se aplica e ela não precisa ser modificada de maneira nenhuma, é letra B. Se ela se aplica, não impede, mas demanda algum tipo de esclarecimento, algum guideline da IMO, para que seja interpretado em favor de se adequar também à questão dos navios autônomos, letra C. E se não se aplica, é letra D. Então, o dever de casa de todos os estados do mundo, nesse momento agora, é pegar essas 13 convenções que estão ali listadas, artigo por artigo daquelas convenções, e classificar em A, B, C ou D, para se chegar à conclusão do segundo passo, que será se necessitará cada regra ou cada convenção dessa de uma interpretação diferenciada através de um esclarecimento que será feito pela IMO, se necessitará de uma emenda, aquele instrumento internacional, ou se necessitará de algum novo instrumento para regular aquela matéria. Ou ainda uma quarta hipótese, que pode ser que algum Estado sugira lá que não é nenhuma dessas 3 hipóteses, uma quarta que poderá vir a aparecer. Muito bem, isso é sobre o Comitê Legal, que também estará indo se reunir, e nesse âmbito do Comitê Legal, a próxima reunião em março, agora, está acontecendo, está para acontecer a reunião, né? Ou acabou de acontecer, enfim, agora nesse mês de março, onde será estabelecido o estudo de outras 24 convenções, além das 13 que já estão sendo estudadas pelo Comitê de Segurança. As perguntas que eu sugiro, que são as perguntas que estão sendo feitas no mundo afora sobre essa matéria, são a primeira: isso é um navio? Um navio com inteligência artificial navegando, já disse que é um navio, né? Um artefato flutuante com inteligência artificial navegando pelos oceanos, pode ser considerado um navio? A princípio, a maior parte das legislações no mundo e os regulamentos internacionais depõe a favor de que sim. Da mesma maneira que um navio que por acaso fica à deriva, continuaria sendo um navio, um artefato que não esteja tripulado seria um navio. Mas essa discussão é importante, porque se não for um navio, não se aplica a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que estabelece a liberdade dos mares para os navios navegarem. Se não for navio, não pode navegar com aquela liberdade que está estabelecida na Convenção das Nações Unidas. Então é um debate que parece bobo, assim, poxa, claro que é um navio, aparentemente é um navio, mas que poderá ter um desdobramento interessante do ponto de vista de se, por exemplo, poder bloquear a navegação desses artefatos, porque não haveria liberdade de navegar nos mares. A segunda pergunta é: a sua passagem é inocente? Sua passagem é inofensiva, como está previsto lá na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar? Uma embarcação não tripulada, que pode ser alvo de uma série de pensamentos negativos do que se pode fazer com aquela embarcação, a sua passagem pode ser considerada inofensiva? Uma embarcação no qual, por exemplo, um comandante não pode ser retido,
para tomar determinada medida de segurança, enfim. Então, essa é uma outra discussão. A princípio, aparentemente, ninguém quer rediscutir a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. As nações entendem que isso seria muito arriscado por conta do que já está consolidado. Porque, na verdade, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ela em nenhum momento ela define o que é navio. Em nenhum momento ela diz o que navio é. Então ela deveria dizer, mas não diz. Mas ninguém quer mexer nisso e tentar se adaptar de fazer os ajustes somente nas convenções da IMO. A terceira pergunta é, tem um comandante? Um controlador remoto dessa embarcação que esteja num centro de controle em terra poderá ser colocado, entendido, regulado como um capitão, como um comandante daquela embarcação? Essa é outra pergunta muito interessante. 4. O proper lookout, que está previsto no Regulamento Internacional para evitar abarroamento do mar, ele pode ser efetivado, sendo certo que o proper lookout, como está estabelecido no Regulamento para evitar abarroamento, o RIPEAN, ele estabelece que a vigilância a bordo, ela tem que ser visual e auditiva. Como vai ser feita essa vigilância visual e auditiva, que são características humanas, por um artefato tecnológico? É outra questão interessante. Quinta questão, essa embarcação pode ser vistoriada pelo Port State Control? Como fica a entrega de documentos, checagens, adequações, ajustes na prática? 6. Como pode assistir pessoas em perigo? Como essa embarcação pode recolher pessoas que estão em situação de emergência, em situação de perigo, em outras embarcações sinistradas? Como poderá dar atendimento de primeiros socorros, por exemplo? Então, é outra questão que também está sendo profundamente debatida. 7. Como será efetivado o cuidado com a carga? Cargas, inclusive, que às vezes embarcam em condições adequadas, mas que se tornam perigosas ao longo da viagem, dependendo das circunstâncias climáticas ou uma série de outros aspectos que podem ter que fazer com que essa carga seja removida, trocada de lugar, desembarcada. Como seria esse manejo da carga e essas adequações no dia a dia? 8. Haverá novas partes responsáveis? Teremos uma nova regulação acerca das responsabilidades? Sairemos daquele lugar comum, onde os responsáveis são sempre o comandante e o armador, pois que teremos os fabricantes, as pessoas que fornecem essa tecnologia e até o provedor de internet, para garantir que aqueles sistemas estarão funcionando adequadamente 24 horas por dia, 7 dias na semana. E 9, eu já estou terminando, Almirante, espero que eu esteja dentro do tempo da missão, e o 9, que eu considero assim o mais interessante de todos, que se formos para o nível 4, que é o nível da inteligência artificial, que parece, para quem assistiu 2010, uma Odisseia no Espaço, alguns anos atrás, como uma coisa assim muito futurista, complicada, difícil, nós temos a pergunta 9. E sobre o good seamanship? A boa marinharia? E, para mim, a regra marítima mais bonita que existe está no RIPEAN. É a regra 2. Eu vou ler aqui para os senhores e senhoras. A regra 2 do RIPEAN, ela fala de responsabilidade. E ela diz o seguinte: nada nessas regras dispensará qualquer embarcação ou seu proprietário, seu comandante ou sua tripulação das consequências de qualquer negligência no cumprimento dessas regras, ou na negligência de qualquer precaução reclamada ordinariamente pela prática marinheira ou pelas circunstâncias especiais do caso. Aí vem a segunda parte, que é onde eu acho que é espetacular. Ao interpretar e cumprir essas regras, deverão ser levados em devida conta todos os perigos à navegação e de colisão e todas as circunstâncias especiais, inclusive as limitações das embarcações envolvidas.
os quais poderão tornar um afastamento destas regras necessário para evitar perigo imediato. Ou seja, em resumo, o RIPEAN tem uma regra autorizando o bom marinheiro, numa situação de emergência, a descumprir as outras regras do RIPEAN, desde que seja naquele sentido de utilizar o seu conhecimento marinheiro para evitar um desastre, para evitar um acidente. Ou seja, uma regra que autoriza o não cumprimento das outras regras para evitar um acidente. E é isso que é o good seamanship, a prática boa marinheira, a prática do velho lobo do mar. Como isso poderá ser enquadrado e definido num algoritmo de inteligência artificial é um desafio ético e muito instigante de como isso poderá funcionar naquele nível 4. Muito bem, ainda não terminou, já está terminando, eu prometo. Mas a realidade está aí. Eu fiz no meu curso no CIAG ainda aula de datilografia, e não tem tanto tempo assim. Então a tecnologia, ela virá e vai ficar, e caberá a nós correr atrás de regulamentar. Por exemplo, a autoridade portuária do Porto de Roterdã, que é um dos maiores portos do mundo, disse recentemente nessa entrevista que não é uma questão de ser, mas quando a navegação autônoma será introduzida. Fico aqui eu, olha aí, comandante Roberto, a tal foto, dos tempos de menino, navegando no José Bonifácio, que hoje foi transformado em plataforma, comandado pelo excelente e espetacular comandante Ronaldo Sevidanes. Esse menino aí, provavelmente daqui a uns 20 anos, as duas profissões que ele estudou, que ia ser piloto de navio e advogado de acidentes, uma vez que essa tecnologia promete entregar acidentes zero, essas duas profissões provavelmente não existirão mais. Então, esse menino aí poderia estar assustado, mas ele prefere a frase de Darwin, que não são os mais fortes que sobrevivem, não são os mais fortes da espécie, nem os mais inteligentes, mas aqueles que são mais adaptáveis às mudanças. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.